Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos prosseguir com os fundamentos históricos e metodológicos do serviço social em mapas mentais ilustrados. Quem tiver interesse em adquirir em PDF, o link está na descrição desse vídeo. Meu nome é Daniele, sou criadora do site Mapas Mentais Social e dos materiais disponíveis nesse site. Então, vamos começar? Década de 30 foi os anos de incertezas no Brasil. Vamos nos remeter ao Brasil da década de 30, certo? E como se deu o desenvolvimento do Brasil e também a inserção do serviço social. A década de 30 é marcada pelo declínio dos senhores de café, de outro, além assim, do declínio dos senhores de café, dos cafeicultores, né? Havia a ascensão da burguesia industrial e o crescimento do proletariado urbano. O proletariado urbano inicia sua luta de reivindicações juntamente com os trabalhadores rurais. A partir de 1930, com a ascensão do governo populista de Getúlio Vargas, o operariado brasileiro recebeu uma série de benefícios sociais. O governo Vargas traçou as diretrizes da modernização estatal, servindo de controlador das lutas de classe. Enquanto que havia muita abertura de fábricas, né, contratação de mais operários, o trabalho ainda era muito... Não havia direito trabalhista, né? Então, o que fazia com que havia muitas lutas de reivindicações, né, com os trabalhadores rurais e também os trabalhadores urbanos. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio assume a chefia do governo provisório, dando fim à República Velha. Com Getúlio no poder, assumindo esse governo provisório, ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e em 1931 ele aprova a Lei de Sindicalização proposta pelo Ministério do Trabalho. Na década de 40, isso em meio à Segunda Guerra Mundial, a primeira-dama Darcy Vargas, a esposa do presidente Getúlio Vargas, assume a LBA, é quando ela cria a Legião Brasileira de Assistência, a LBA. Aqui é um cartaz da época, sendo esta a primeira intervenção do Estado brasileiro institucionalmente organizada, porque antigamente era a Igreja Católica, como no mundo todo, né? Ela que servia aos pobres, ela que atendia a questão social. Com o aumento do proletariado, aumentou-se a questão da pobreza, da marginalização, que fez com que o Estado teve que intervir. E nessa época foi criada a LBA, o primeiro damismo, né? Que a gente chama. Segundo a escritora Bochetti, uma assistência aos pobres e, sobretudo, às famílias dos soldados que iam para a guerra. Segundo Iceberg, a LBA era voltada à maternidade e à infância com ações paternalistas. Sempre permeou na entidade o primeiro-damismo, por parte das esposas dos políticos, reforçando a ideia da caridade e filantropia, a ideia do neotomismo, né? Só que agora não somente com a igreja, agora com o Estado também intervindo. O surgimento da assistência social no Brasil foi permeada pela caridade, benemerência, filantropia, clientelismo, práticas do favor fortemente influenciado pela religião e pela presença governamental. Era a filantropia, né? Não existiam os direitos. Então, era dado como se fossem esmolas mesmo, né? Então, a primeira-dama fazia aquela caridade, né? Distribuía cestas básicas, com a ajuda da Igreja Católica, né? Com a ajuda das mulheres da alta sociedade. Então, não tinha nada de um projeto governamental.
realmente como um direito, né, do cidadão. Foi a partir da intervenção do Estado, durante a vigência do capitalismo monopolista no Brasil, que o serviço social foi inserido como forma de intervir nas sequelas da questão social por meio de políticas sociais. Aí vamos aqui ver no mundo como é que estava, o que ocorria no mundo na época. Papa Leão XIII fez a encíclica Rerum Novarum, foi promulgada no dia 15 de maio de 1981. Foi a resposta da Igreja Católica ao fortalecimento do liberalismo e do capitalismo monopolista na Europa. Então, como estava cada vez mais, né, se fortalecendo o capitalismo, a Igreja Católica foi perdendo seu poder. A resposta foi feita a Rerum Novarum, essa encíclica da Igreja Católica pelo Papa Leão XIII. Foi promulgada posteriormente à Revolução Industrial e ao Manifesto Comunista de 1848. É assumida uma posição clara da Igreja Católica ao socialismo e à questão social. Né? Então, como é que ela se posiciona? Né? A encíclica Rerum Novarum, ela vai se posicionar porque, além da ameaça do socialismo, havia a questão social, fruto do avanço do capitalismo. Então, foi feito essa encíclica. A 40º ano foi o Papa Pio XI, em 1931, vai tratar a questão social apelando para a renovação moral da sociedade e a adesão da ação social da Igreja. É aquela questão tomista. O homem ele estava fadado à tristeza, né, à melancolia, devido a ele não estar mais próximo à Igreja. Então, a Igreja Católica, o que, que ela faz? Ela quer que esse ser humano ele possa se retomar à igreja, né, com seus princípios e morais, para que ele não fique triste ou não tenha mais os problemas sociais que ele enfrenta. Coloca muito a questão que essa pessoa ela tem a culpa, né, a culpa pela pobreza e pela miséria que se encontra, pelo alcoolismo, né, muitas vezes. O 40º ano ele apresenta duas alternativas de projeto de sociedade. A socialista, fortemente condenada, solução cristã, que se expressava na perspectiva da igreja como solução única. Então, a solução para esses males, né, do capitalismo, da questão social, seria a aproximação do indivíduo com a igreja católica. Ele critica, né, a proposta socialista para o enfrentamento da questão social e foi escrita como uma resposta à Grande Depressão de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, né, que várias pessoas cometeram, né, tiraram a própria vida, muitas famílias ficaram sem poder aquisitivo nenhum, e isso foi uma resposta à Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos. Embora condenando o modelo capitalista, especificamente na exploração da força de trabalho assalariada, a Igreja também condenava critérios socialistas da propriedade privada. A Igreja reconhecia que o capital estava centrado nas mãos de uma minoria, né? Porque assim a Igreja ela estava perdendo terreno, né? Tanto no Brasil como no mundo todo. Então, havia a ascensão dos protestantes nos Estados Unidos, então ela queria, de qualquer forma, poder retomar esse poderio dela, né? A solução cristã, solução buscada no interior da igreja, da própria igreja. Então, para diminuir esses males, né, da exploração da força de trabalho, a questão social, é o indivíduo buscar a própria igreja, como a igreja sendo uma salvação para a situação da exploração. Propriedade privada.
O direito à propriedade era entendida pela Igreja como um direito natural, abençoado por Deus, no qual o homem deveria desfrutar. Por isso, ela era contra o socialismo, né? A encíclica, 40º ano, foi promulgado 10 anos após a Renovaram, em 15 de maio de 1931. Então, o mundo estava marcado pela Revolução Russa, pela Primeira Guerra Mundial e em meio à crise de 1929. Mantém a crítica ao socialismo e ao capitalismo e reafirma a doutrina social da Igreja Católica como salvação do mundo, como uma terceira para o tratamento da questão social e econômica. Continua o conceito de justiça fundado nos princípios tomistas. Princípios tomistas é a fé e a razão. Você vai ser salvo se você entrar na igreja, se você seguir os princípios morais. Vamos ver os objetivos da 40º ano. Recordar os frutos que a Renovaram produziu, esclarecer certas dúvidas que surgiram em sua interpretação, analisar a economia contemporânea e o socialismo para descobrir as raízes da desordem social e propor a única via de restauração salutar, que é a reforma dos costumes. É como se a igreja quisesse intervir na questão social por meio de sua doutrina. A propriedade privada destacou o caráter individual e social da propriedade privada. Como aqui no início, né, a propriedade privada para a Igreja Católica é um direito, né, que Deus deu, é um direito natural, no qual os homens deveriam desfrutar. A encíclica critica a livre concorrência do mercado sem legislação apropriada, especialmente com a mistura e confusão entre Estado e economia, com esquecimento dos valores morais. Como não pode a unidade social basear-se na luta de classes, assim a recta ordem da economia não pode nascer da livre concorrência de forças. Então, a igreja era contra essa livre concorrência, né? Que o liberalismo prega e o capitalismo também prega. Vamos ver o positivismo no próximo vídeo. Até lá, acompanhe, né, nossa aula, a aula expositiva, né? E no próximo vídeo a gente vai ver sobre o positivismo e como ele também contribuiu para a formação do serviço social, certo? Até lá!